Olá! Olha, a gente começa hoje com uma frase que, nossa, bate fundo. Tirada do material que recebemos, diz assim: tudo que você tenta segurar com força demais escapa pelos dedos. E no vazio que sobra, nasce a primeira chance real de liberdade. Vamos respirar com essa ideia um pouquinho. Porque o centro da nossa exploração hoje é justamente isso, sabe? Essa possibilidade que está bem forte nas reflexões que a gente tem aqui, de que não controlar quase nada pode ser surpreendentemente libertador. Libertador, né? Parece contraintuitivo. Totalmente. E, olha, isso não é só uma viagem filosófica, não. É algo que parece que ecoa, bom, na filosofia, claro, mas também na psicologia profunda, na ciência que investiga a mente da gente. Nas histórias que a gente conta. Exato. E até no jeito como a gente vive o dia a dia, como os textos sugerem, né? A fonte usa uma imagem ótima. A gente se sente meio que o maestro da vida, né? Sim, regendo tudo. Mas talvez a gente seja mais como um instrumento, sendo tocado por uma orquestra que a gente nem vê direito. A nossa missão aqui hoje é tentar desempacotar essa ideia, investigar essas diferentes camadas que o material apresenta. Ok, vamos mergulhar nisso. Vamos. E essa dança constante, né? Entre essa ânsia de controlar e a necessidade, que às vezes dói, de se entregar. Isso é um tema universal mesmo. É quase como um fio invisível que costura a experiência humana. Nossa conversa vai seguir esse fio, olhando como essa dinâmica aparece em várias áreas, como o material guia a gente, percebendo as texturas diferentes que ela assume. Legal. Então, que tal a gente começar pela raiz filosófica que o material aponta? Os estoicos, por exemplo. Ah, os estoicos, clássicos nisso. Pois é, eles traziam aquela distinção crucial. Vamos focar no que realmente depende da gente. Tipo, nossas intenções, nossas respostas internas. Sim, nossa atitude perante as coisas. Isso, e aceitar que quase todo o resto do mundo lá fora, as outras pessoas, o futuro, não está sob nosso comando. Olha, parece simples falando assim, né? Mas viver isso... é outra história. Como é que sente essa diferença no corpo? A tensão de tentar carregar o mundo nas costas versus, sei lá, a leveza, quase um suspiro que vem quando a gente solta um pouco a rédea. Exatamente. É uma mudança de foco radical, né? Da ação externa para a atitude interna. E a psicanálise, que também está explorada nas fontes, leva essa investigação para dentro, para as nossas profundezas mesmo. Freud, por exemplo, ele nos alertou sobre a força imensa do inconsciente. Muitas vezes é ele o verdadeiro motorista, mesmo que a gente ache que está no volante, sabe? Faz sentido. Aquele conceito do retorno do recalcado é um exemplo disso. Aquilo que a gente tenta esmagar, esconder, negar dentro da gente, uma raiva, um desejo, uma dor. Não some, né? Não some, ele acha um jeito de voltar, muitas vezes de forma distorcida, como um sintoma. Tentar controlar o inconsciente à força é como tentar tapar uma fonte d'água com a mão. Não funciona. Nossa, que imagem forte essa da fonte d'água. E o Jung, que também aparece nas reflexões, parece ir na mesma linha, né? Falando das forças arquetípicas e tipo a sombra. Aquelas partes nossas que a gente não gosta ou nem reconhece direito. Exato. O material sugere que ele via essas forças como rios subterrâneos, sabe? Poderosos, que habitam a gente. Não adianta querer construir uma barragem e achar que vai controlar o rio todo. Impossível. De aprender a reconhecer essas correntes internas, dialogar com elas, integrar essa sombra. A verdadeira força não viria de negar o que a gente não controla em nós, mas de aceitar e aprender a lidar com isso. O que é fascinante aqui é como essa perspectiva transforma a ideia de autoconhecimento, né? Muda tudo. Não é sobre se tornar um mestre de si mesmo no sentido de domínio total, sabe? Mas talvez um navegador mais habilidoso das próprias águas internas, aceitando que nem toda a correnteza pode ser domada. E a libertação talvez esteja aí, em parar de lutar contra a maré interna e aprender a usar o vento a favor. E essa ideia de que o controle é, em grande parte, uma ilusão, isso aparece de forma muito vívida na cultura pop, né? Ah, sim. O filme Matrix é um clássico disso. O Neo aprendendo que não precisa desviar das balas, se ele entender que a própria realidade que ele percebe não é tão sólida assim. O controle não está na esquiva, está na percepção. Uau!
É profundo isso. Ou em O Senhor dos Anéis, onde a tarefa mais impossível, carregar o anel, cai justamente sobre o Frodo, o Hobbit, o mais improvável ali. Ele não controla a situação, ele é atravessado por ela, escolhido pela história. São metáforas muito potentes porque usam o visual para comunicar essa ideia complexa, né? Elas mostram pra gente de forma quase mítica que a força muitas vezes reside na capacidade de suportar, de persistir, de ser um canal, e não necessariamente no poder de comandar tudo. Verdade. E aqui fica interessante conectar. Essas narrativas que encantam tanto a gente parecem espelhar essa sabedoria antiga sobre os limites do controle humano e sobre a força que pode surgir da vulnerabilidade, da aceitação. Faz todo sentido. E se a filosofia e a psicologia apontam para os limites do controle interno, o material também lembra a gente das forças externas que nos moldam. E como a sociedade moderna muitas vezes vem de uma ilusão bem perigosa. Ah, sim. Aquela pressão, né? Total. A gente vive bombardeado pela ideia do você pode tudo, basta querer. O mito do self-made man, sabe? Do controle individual absoluto sobre o destino. Sim. E essa narrativa ignora, ou finge que ignora, o peso das estruturas invisíveis que cercam a gente. O acesso desigual à educação, à saúde, à informação de qualidade que é filtrada por algoritmos. Sem falar nessas crises econômicas, nas mudanças climáticas. Exato. As fontes citam exemplos bem concretos e atuais, as enchentes devastadoras, as ondas de calor insuportáveis, as pandemias que escancaram nossa interdependência e os limites da ação puramente individual. Como os próprios documentos de Ministérios da Saúde reforçam, isso está citado no material, certas crises só se enfrentam coletivamente, não tem como ser só no individual. Ou seja, essa insistência na fantasia do controle individual absoluto não é só ingênua, né? Ela tem uma consequência social grave. Isola a gente. Com certeza. E se cada um acha que o sucesso ou o fracasso é exclusivamente mérito ou culpa sua, como é que a gente vai construir soluções comuns para problemas que são, por natureza, coletivos? Fica difícil pensar no bem comum, na força da comunidade, se a gente está preso nessa bolha do eu controlo meu próprio universo. É complicado. Muito. E isso me lembra aquela bela metáfora do bambu, mencionada nos textos. O bambu sobrevive à tempestade não por ser o mais rígido, mas por ser flexível, por saber curvar-se. Que imagem boa. A rigidez excessiva, a tentativa de controlar cada variável, muitas vezes leva à quebra. Isso se aplica tão bem às nossas relações, aos nossos afetos, como o material também sugere, né? Quantas vezes a gente não tenta planejar o encontro perfeito? A conversa ideal. E a mágica acontece justamente quando algo sai do roteiro. Totalmente. O improviso, o inesperado, aquela pequena gafe que gera uma risada genuína, muitas vezes é aí que a conexão real acontece, né? Exatamente. Amar alguém, no fundo, talvez seja um exercício diário de soltar o controle sobre o outro, sobre o futuro, sobre as nossas próprias expectativas. E o material lembra da importância de rir de si mesmo nesse processo, de não se levar tão a sério nessa ânsia de perfeição. Sim, pegar mais leve, né? Isso levanta uma questão importante, né? Será que a vulnerabilidade que a gente tanto teme, que vem justamente de admitir que não controlamos tudo, não é na verdade o solo fértil onde a intimidade e a confiança florescem de verdade? É uma pergunta central, sem dúvida. E essa dinâmica aparece também no trabalho, né? As fontes mencionam os chefes controladores, microgerenciadores. Ah, esses. Pois é. Que acabam podando a criatividade e a iniciativa da equipe por medo de perder o comando. Enquanto isso, muitas inovações, grandes descobertas nascem do acaso, do erro inesperado, do experimento que deu errado, mas abriu uma porta nova. É verdade. A penicilina, por exemplo. Exato. Tentar controlar demais o processo criativo é, paradoxalmente, a melhor forma de garantir que nada realmente novo aconteça. Precisa de espaço para o inesperado, para o fluxo. Falando em fluxo, isso me conecta com algo que as fontes mencionam sobre aceitar os ritmos naturais da vida, sabe? Expansão e recolhimento, atividade e descanso, dia e noite. Sim, a lei do ritmo. Tentar estar sempre no controle, sempre produtivo, sempre em alta, é remar contra a maré da própria existência.
Aceitar que há momentos de baixa, de espera, de não saber, talvez seja parte de encontrar uma forma mais sustentável e harmoniosa de viver. E, aliás, por falar em manter a conversa fluindo, o material que a gente está usando como base lembra algo importante. Se essas ideias estão ressoando, sabe? Se estão abrindo alguma janela por aí, considere curtir, comentar ou compartilhar onde estiver ouvindo. É uma forma de manter essa reflexão circulando, de conectar mais gente a essa fábrica oculta de autoconhecimento, como a fonte chama. Ajuda a manter a roda girando. Boa lembrança. E olha, por baixo de toda essa dificuldade em soltar as rédeas, as fontes tocam num ponto bem sensível: o medo existencial. Medo de quê, exatamente? Tem um trecho que parece uma carta íntima no material que fala disso. O medo de que, ao admitir nossa falta de controle, a gente perca quem a gente é. Tipo, se eu não sou o capitão da minha alma, então quem sou eu? É um medo profundo de dissolução da identidade. Nossa, dá um frio na espinha pensar nisso. Mas a provocação que fica é: e se essa perda da identidade baseada no controle for, na verdade, o caminho para encontrar uma identidade mais profunda, mais conectada com o todo, menos rígida? Exato. Talvez a identidade não seja uma fortaleza que a gente tenha que defender a todo custo, mas sim um rio em constante movimento. A gente vê o sofrimento que a rigidez causa hoje, por exemplo, na questão da ecoansiedade. Que é mencionada nas fontes, né? Sim, como um problema crescente, especialmente entre os mais jovens. A sensação de impotência diante de um futuro climático que parece totalmente fora de controle gera uma angústia imensa. Isso mostra que essa questão do controle deixou de ser só um debate filosófico, né? Virou uma questão de saúde pública. Com certeza. E talvez, paradoxalmente, parte da cura passe por aceitar os limites do nosso controle individual e focar na ação possível, na conexão, na resiliência coletiva. Soltar a ilusão de controle total pode ser um passo para encontrar força na interdependência. Uau! Olha, percorremos um caminho e tanto hoje, hein? Da sabedoria antiga dos estoicos, mergulhamos nas profundezas da psique com Freud e Jung, vimos como a cultura pop reflete essas ideias em Matrix, Senhor dos Anéis. Conectamos com o social, o político. Até o afetivo, o trabalho. Tudo girando em torno dessa ideia central. A surpreendente libertação que pode emergir quando a gente aceita que não controla quase nada. Lembram daquela frase do início? Do vazio que sobra. Isso. No vazio que sobra quando soltamos, nasce a primeira chance real de liberdade. Então, o que tudo isso significa no fim das contas? Talvez signifique que abrir mão da ilusão de controle não é fraqueza, sabe? Mas sim um convite. Um convite para confiar mais na vida, no fluxo, na nossa capacidade de navegar, mesmo sem um mapa perfeito. É uma mudança de perspectiva muito potente mesmo. E para deixar uma semente para reflexão, algo para levar daqui, inspirada em tudo que a gente conversou e no espírito das fontes, Manda. considerando tudo isso, qual seria a menor, a mais pequenina corda de controle ou expectativa que a gente segura no dia a dia? Pode ser um plano super rígido para o fim de semana, uma preocupação que fica ali ruminando. Aquela necessidade de que uma conversa vá exatamente como a gente imaginou. Exatamente essa. Qual dessas pequenas cordas poderia ser afrouxada hoje, só como um pequeno experimento? Que espaço isso abriria para o inesperado, para um pouquinho mais de leveza? Uma excelente pergunta para ficar ecoando na gente. E claro, o convite continua. Participe da conversa na plataforma onde estiver nos ouvindo. Seus comentários, suas curtidas, ajudam a manter essa exploração viva e conectada. Isso mesmo. Agradecemos demais a companhia nesta jornada de reflexão. Até a próxima.